Bem, vamos então à nossa aula de hoje, aula 23, Class 23, Reading Section, Parents Night Out, ou seja, uma saída, um passeio dos pais à noite. Como sucederá essa saída? Vamos ouvir o texto. A conversa se dá entre o Joe e a Susan. Can you get a babysitter for tonight? I don't know why. Well, I thought we could go out for dinner and then go to a movie afterwards. Afterward, I can call Debbie and see if she's available. She usually does not like to sit during the week, but she might make an exception. Well, do that. And then call me at the office if you have any luck. Okay, but don't get your hopes too high. It's hard to find a good babysitter these days. Muito bem, pessoal. Aqui você tem uma conversa entre o Joe e a Susan, programando para fazer alguma coisa à noite. No entanto, você pode perceber, né? Vocês podem perceber que eles precisam de uma babá. Eles precisam de uma babysitter, ok? Será que eles vão ter sorte ou não? Então vamos trabalhar o texto. Can you get a babysitter for tonight? A palavra babysitter significa babá. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Babysitter, babá. For tonight, para a noite. I don't know why. Eu não sei por quê. I thought, a palavrinha thought é o passado do verbo achar, o verbo pensar, que em inglês é think. I thought we could go out. Eu acho, né? Eu pensei que nós poderíamos ou podíamos sair para jantar, né? Sair à noite para jantar. And then, e depois, go to a movie. E depois ir a um cinema. Ou então ir a um cinema em seguida. Afterward. Ou logo em seguida. I can call Debbie and see. Eu posso ligar, posso telefonar para Debbie e ver se ela está disponível. Available. Disponível. Se ela pode atender a gente. She usually does not like. Observe, gente. She usually does not like. Ela normalmente não gosta de pagiar, de cuidar de crianças during the week. But she might make an exception. Aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para esta palavrinha might. Esta palavrinha might significa poder. Nós estamos falando aqui, neste caso, de possibilidade, ok? Uma possibilidade mais fraca, mas ela existe. Well, do that. Faça isso, certo? Do that. Faça isso. And then, e depois, call me at the office. Me ligue no escritório. If you have any luck. Se você tiver alguma sorte, certo? Certo? Sorte alguma. Ok, but don't get your hopes too high. Tudo bem, mas não get your hopes too high. Não tenha muitas esperanças. Tá? É uma expressão. Não tenha muitas esperanças. Não tenha muitas esperanças. Ou as esperanças muito altas. Porque, gente, é muito difícil. It's too high. It's too hard. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. It's too hard. It's too hard. It's too hard to find. É muito difícil encontrar a good babysitter, uma boa babá, certo? These days, ou seja, atualmente. É muito difícil achar uma boa babá atualmente. Então, eles querem sair à noite para fazer algumas atividades. No entanto, eles precisam de uma babá. E encontrar uma boa babá atualmente é muito difícil. Neste texto, vocês podem observar várias expressões em destaque em cores diferenciadas, como por exemplo, get a babysitter, conseguir uma babá, go out for dinner, sair para jantar, afterwards, na cor azul, significa em seguida, she's available, ver se ela está disponível, like to sit,
tomar conta, might, poder, make an exception, fazer uma exceção, abrir uma exceção, any luck, sorte alguma ou alguma sorte, don't get your hopes too high, não mantenha as esperanças muito altas. Então, são expressões novas para aumentar o nosso vocabulário aqui nas nossas aulas de inglês na Helena Kemper, ok? Vamos fazer agora a próxima atividade e ela pede o seguinte: read the conversation and write the meaning of these expressions. Pausem o vídeo, façam a atividade e voltamos a nos falar daqui a pouquinho. Agora que você fez esta atividade, vamos ver o que significa cada uma destas expressões. A palavra get tem uma página de dicionários, entre elas, certo? Conseguir. Babysit, babysitter, babá. Go out for dinner, sair para jantar. Afterward, em seguida ou depois. Available, disponível. To sit, cuidar. Any lucky, sorte alguma. E get your hopes, manter as esperanças. Ok, muito bem. Exercício feito. Vamos agora para a próxima atividade que é sobre o texto. Where do Joe and Susan want to do? Where, aqui nós temos um errinho e vamos corrigir. Where do Joe and Susan want to do? Onde Susan e Joe querem ir? Aqui no lugar de go, de do, você coloca o go, ok? And what do they need? E o que eles precisam? Bom, they want, eles querem sair, certo? Eles querem jantar. They want, respondendo. To go out tonight. Eles querem sair à noite, certo? Eles querem sair à noite para comer fora, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. And what do they need? E o que eles precisam? They need, eles precisam de uma babá. They need a babysitter. Eles precisam de quê, gente? De quem? Eles precisam de uma babá. Neighborhood problem. Problema com a vizinhança. Será que este cachorrinho está dando problema para a vizinhança? Vamos trabalhar este texto. A esposa conversando com o marido. Wife conversando com a husband. Com o husband. Vamos lá, ouvindo. We've got to do something about the neighbor's dog. Why? Has he been into your flower garden again? The flower garden, the garbage can, and yesterday he started digging holes in the yard. Did you talk to Mistress Gohan about it? You know how she is, all sweetness and light to your face, but then she never does anything. They should either keep that animal in the house or tied it up. I'll talk to Hank about it tonight. He usually listens. We need more than listening, dear. We need action. Este é o texto que nós vamos trabalhar agora com algumas expressões bacanas aqui para nós também. Observem bem. We've got something to do about the neighbor's dog. Nós precisamos fazer alguma coisa sobre o cachorro da vizinha ou do vizinho. Why? Por quê? Has he been into your flower garden again? Ele tem estado no seu jardim, nas flores do seu jardim. Sim. Ou não. The flower garden,
nas flores do jardim, the garbage can, na lata de lixo, and yesterday he started digging holes. E ontem ele começou a cavar buracos no quintal. Did you talk to Mistress Gohan? Você falou com a senhora Gohan, senhorita Gohan, sobre isso? A esposa diz assim: You know how she is. Você sabe como ela é. All sweetness and light to your face. Toda doçura, toda meiguice em seu rosto. But she never does anything. Mas ela nunca faz nada. They should keep. Observe, gente. They should keep. Eles deveriam manter, certo? Aquele animal dentro de casa. Ou então tied up. Ou então amarrado. O husband diz: I'll talk to Hank. Eu falarei com Hank. Conversarei com Hank tonight, à noite. She usually listens. Normalmente ele escuta. A esposa já brava diz assim: We need more than listening, dear. Nós precisamos, precisamos more than listening, mais do que escutar, querido. We need action. Nós precisamos de ação. Então está aí a esposa nervosa, né, com o animalzinho da vizinha, né, o animalzinho da vizinha, o cachorrinho que anda fazendo proezas. Então agora nós vamos fazer a atividade que vem aí abaixo para a gente ficar bem craque neste vocabulário. O vocabulário que você já observou tem várias novidades aí. Read the conversation and write the meaning of these sentences. Vocês vão fazer a mesma atividade. Pausar o vídeo, ok? E anotar o significado dessas expressões. Something, algo ou alguma coisa. Anything, algo ou alguma coisa. Flower garden, flor do jardim. Digging holes, cavar buracos. Sweetness and light, doçura e luz. Beleza? Tied up, amarrar. Keep, manter. More than, mais que. Então, estas são as traduções para as expressões referentes ao texto. Nesta atividade, nós estamos trabalhando vocabulário. E agora temos mais uma atividade sobre o texto. What is the problem related in this conversation? Qual é o problema relatado nesta conversa? The problem is the dog. O problema é o cachorro. Is the dog. Pronto. De maneira bem resumida, bem objetiva, o problema é o cachorro do vizinho. Muito bem, pessoal. Vamos agora ao último texto desta aula, que é falar sobre health. Vamos falar sobre saúde. I hear you've been ill. Well, I had the flu for a couple of weeks, but I'm fine now. You're looking well. By the way, did you hear about Mistress Jackson? Mistress Jackson? No, what about her? She had such a bad case of flu that they had to take her to the hospital. Oh, I'm so sorry to hear that. I hear you've been ill. Gente, a palavra hear, você já sabe que é ouvir. Eu ouvi dizer que você esteve doente. You have been ill. Você tem estado doente. Ill. Well, I had the flu. Flu nós já sabemos que é gripe, nós aprendemos há algumas aulas. For a couple of weeks, por algumas semanas. Expressão, tá, pessoal? For a couple of weeks, por algumas semanas. Se você quiser ser mais preciso, 2 semanas. But I'm fine now, mas eu estou bem agora. Aí a Jane diz, You're looking well, você está parecendo bem. By the way, a propósito, é uma expressão, anotem aí. A propósito. Did you hear about Mrs. Jackson? Você ouviu sobre a senhora Jackson, a senhorita Jackson? No, what about her? Não, o que tem ela? Este what about her significa o que tem ela.
O que há com ela? She had such a bad case of flu. Ela teve um caso sério, um caso grave de gripe. Tanto que eles they had to take her, tiveram que levá-la ao hospital. Oh, I'm so sorry to hear that. Oh, sinto muito em ouvir isso. Nestes últimos textos que nós estamos trabalhando aqui na Helena Kemper, nas nossas aulas gravadas, estes textos trazem muitas expressões novas, todas em destaques aí na sua apostila, tá bom? Aqui neste texto, por exemplo, no texto health, nós temos a palavra hear, que é ouvir, for a couple of weeks, que algumas semanas ou 2 semanas. By the way, a propósito, such a bad case of flu, um caso grave ou um caso péssimo de gripe. E a última expressão neste texto, I'm so sorry to hear that, sinto muito em ouvir isso. A mesma dinâmica da atividade. Anotem para mim a tradução destes termos. Ok, a palavra hear significa ouvir. Couple of weeks, 2 semanas. Ou algumas semanas. By the way, a propósito. Such, tanto. Bad case, caso grave. I'm so sorry. I'm sorry to hear that. Sinto muito em ouvir isso. Ou em saber disso. E a última atividade, vamos responder a estas perguntinhas sobre o texto. Pausem o vídeo, façam a atividade e voltamos a nos falar daqui a pouquinho. De acordo com o texto, o que aconteceu com a Kathy, pessoal? Vamos ver. Com a Kathy. Volta no texto se você tiver alguma dúvida. Ó, ela teve um caso grave, né? Caso grave não. Ela teve um problema de gripe, né? Então, ó, aqui ela teve gripe. She had a flu. Ela pegou gripe. A senhora Jackson também pegou um caso grave de gripe, porque aqui eu pergunto o que aconteceu com a senhora Jackson. She had a bad case of flu. Ela teve um caso grave de gripe. And did Mrs. Jackson have to go to the hospital? Ela teve que ir ao hospital? Yes, she did. Sim, ela teve. Was Catherine be ill? E a Catherine tem estado doente? Sim. Yes, she has. Sim, ela tem estado doente, tanto que ela estava desaparecida.